Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós continuamos na nossa série chamada Fortalezas Mentais. Nós hoje vamos falar o que é uma fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza? Nós já falamos bastante sobre as fortalezas mentais, mas como é que acontece isso? Como é que se forma uma fortaleza? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. O Nicolas continua, então significa que ele está tranquilo, obediente, não fez nada de errado e por isso continua aqui comigo hoje. Amém. O que é uma fortaleza? Antes da leitura eu queria te perguntar algo. Nós temos aprendido que o mundo físico rege o mundo espiritual. Uma fortaleza, você acha que ela se inicia quando a gente dá à luz a algum tipo de pensamento, ou ela já inicia assim que o pensamento é implantado na nossa mente? Ela já está pronta. Um exemplo, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Certo. Então ele é isso. Ele não é só mentiroso. Ele é o pai da mentira. Dele procede todo o engano. Então, essa fortaleza já está pronta porque ele é isso. E aí a gente precisa entender que tudo que vai ser colocado na mente de alguém, através da fala ou através de enxergar alguma coisa que o diabo vai nos levar a enxergar e depois a entender sobre aquilo, já está criado. Então ele só vai colocar dentro. É algo que ele vai só implantar dentro, né? Então, vai esperar, deixa para que ele implante. Mas com isso ele vai preparar esse terreno. Sim. Tem gente que é mais fácil, outros não. Então ele só implanta ali o que já está pronto e faz com que a pessoa acredite naquilo, entenda que é aquilo e viva daquela maneira. É exatamente isso. O pensamento, como você perguntou, se a fortaleza ela é criada a partir do momento que vai gerando o pensamento, ou a partir do momento que a gente dá a luz a esse pensamento. Porque o pensamento já vai soprando e fazendo eu pensar, e na realidade está gerando a aceitação daquilo que ele está implantando. Não é nem que ele está criando, que ele está implantando dentro da nossa mente. É como um chip, que aí vai sendo colocado e depois acionado para que a pessoa passe a pensar daquela maneira, a se comportar da forma que ele quer que se comporte e por aí em diante, dê então luz de criação ao que ele precisa que seja criado. E o que é uma fortaleza? É uma fortificação que é usada como meio de proteção contra o inimigo. Uma fortaleza é um recinto fortificado, preparado para resistir a potenciais ataques ou invasões. Por aí você já tem uma noção. A ideia, a estrutura é tão intensa que por isso que Paulo, no capítulo 10 de 2 Coríntios, principalmente versículo 1 e 4 e 5, ele fala sobre isso, que é o tema, que é o texto principal que nós estamos trabalhando através desse material também, que as nossas armas, elas são espirituais. Então, porque Paulo entende isso aqui, uma fortaleza é um recinto fortificado, não é algo tão fácil de ser desconstruído, não é algo tão simples de ser acessado. O diabo vai colocar demônios. A gente fala muito sobre atalaias, né? Os atalaias de Deus, os sentinelas. O diabo coloca demônios o tempo todo vigiando aquela fortaleza, porque nós também nos transformamos em uma. Ao aceitar uma, a nossa vida, infelizmente, ela fica de uma tal forma protegida malignamente que o próprio Deus não consegue acessar de imediata, a não ser que a pessoa ela se renda e ela veja
né, ela ouça as pregações, os conselhos que estão sendo dados, as chamadas de atenção, como Paulo chamou a igreja de Coríntios, como o capítulo 10 nos mostra sobre isso, e alguns achando que Paulo estava sendo muito rude, duro, através das suas cartas. Então, olha como é que estavam esses irmãos, né? Então, a fortaleza é algo que resiste muitas vezes, e como o próprio Jesus diz, eu estou à porta e bato. Então ele não destrói a fortaleza, nem tão um pouco aquele portão de ferro que protege a entrada, né, da cidade. Então eis que estou à porta e bato, se você abrir, porque é assim que funciona, né? Pode. Então a gente entende que a fortaleza, em suma, ela é para que se mantenha quem está dentro, e para que alguém que esteja fora não consiga entrar. Exatamente isso. Para que alguém que deveria estar ali não entre, né? E aí uma coisa interessante nessa sua pergunta, porque também tem as fortalezas de Deus, que através da oração, do jejum, da leitura da palavra, uma fortaleza se levanta ali também. Então os ataques do diabo vai acontecer, né? O bombardeio de Satanás vai acontecer com relação à nossa mente. Porém, se nós estamos sendo revestidos da palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, como ensina Paulo a igreja de Coríntios, automaticamente nós vamos resistir aos ataques de Satanás. Então Paulo fala assim, para que vocês resistam aos ataques, os ardis, as investidas do inimigo. Então, quando nós lemos a palavra, cultuamos ao Senhor, louvamos, jejuamos, nos consagramos, nós também estamos criando uma fortaleza. Um castelo e uma cidadela são fortalezas. Um conceito mais amplo é o de fortificação, que é uma edificação militar construída para funcionar como defesa em tempos de guerra. As fortificações mais amplas são as fortalezas, ao passo que as de dimensão média são conhecidas sob o nome de forte, e as mais pequenas são chamadas de fortins. Salmo 8, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Olha que coisa interessante, né? O que é uma fortaleza? É um castelo, é uma cidadela. Isso são fortalezas. É um conceito mais amplo, é uma fortificação. As fortificações mais amplas são as fortalezas, ao passo que as de dimensão média são conhecidas sob o nome de forte, e as mais pequenas são chamadas de fortins. E ela vai criando a sua proporção, e por isso nós temos que tomar muito cuidado. E o Salmo 8, versículo 1 e 2 fala quem é a nossa fortaleza. Então não permita que o diabo construa ou seja essa fortaleza. Não permita que o diabo te lance dentro de uma fortaleza. Não permita que o diabo empurre você para dentro de uma fortaleza. Não permita que o diabo gere situações, ideias erradas com relação na sua mente de algo que não é verdadeiro. O Senhor te abandonou, porque começa assim: Deus não está ouvindo as suas orações, você está trabalhando na igreja, mas ninguém reconhece o teu esforço, o teu trabalho. Olha, as pessoas chamam todo mundo, mas não chamam você. A preparação mental que o diabo faz, como você tinha dito. É investida. E aí ele vai nos pegando aonde? Naquilo que nós somos, no nosso ego. Também existe uma fortaleza, não, porque você é o cara, você é um cara de milhões, cara, o teu valor é 7 de rubis, né? Olha, você não deveria estar aqui, você deveria estar em outro lugar, ganhando dinheiro, prosperando a sua vida, não está vendo que isso aí não vai dar certo? Então tem
tem diversas maneiras que o diabo vai construindo essas fortalezas. Ou de um lado negativo, que ninguém olha para nós, ninguém nos valoriza, Deus não está nos vendo, a nossa oração não está sendo recebida e por aí vai. Como também, não, você é extraordinário, você é o cara, você é o top, imagina você estar aqui, você deveria estar em tal lugar e assim. Então e aí quando o Espírito Santo olha, cuidado, isso é uma cilada, isso já é uma seta maligna, tanto para um lado como para o outro, a gente não consegue entender dessa forma. Então, por isso nós temos que fazer o Senhor a nossa fortaleza. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para licenciar o inimigo que busca vingança. E aí a gente precisa entender que quando nós somos vencidos por Satanás, foi uma forma do diabo se vingar de Deus. Se existe uma forma do diabo se vingar de Deus sempre, mexendo naquilo que é a criação de Deus, que somos nós, a melhor criação de Deus, né? Todas as criações de Deus são boas, mas o homem é o que vai permanecer para sempre, né, em glória e majestade diante do Senhor. Espero que você tenha aproveitado e desfrutado desse tempo que nós estamos falando sobre isso. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida e através da sua vida, quando Ele conseguir acessar a sua mente e o seu coração. Se existe alguma barreira, se existe algo construído no seu coração, se existe algo enganoso no seu coração, eu dou um conselho: ore ao Senhor, peça para que o Espírito Ele remova tudo aquilo que o diabo lançou na sua mente e no seu coração, e você viva as bênçãos de Deus para a sua vida, sua casa e sua família. Quero agradecer a você por esse tempo que nós passamos juntos falando sobre esse assunto, que eu tenho certeza que é de grande valia para todos nós, né? Não só para quem está nos assistindo, mas também para nós que estamos desenvolvendo. Aprendemos sempre quando estamos preparando material e dando uma aula. Obrigado pelo seu tempo dado através desse momento que nós passamos juntos. Eu que agradeço, é muito importante para mim estar aqui. E para vocês que nos assistiram durante essas aulas, eu quero também desejar que todo esse conhecimento esteja no teu coração, gravado no teu coração, para que não haja nenhum tipo de fortalezas que o diabo consiga construir, tanto na tua mente quanto no teu coração. Obrigado. Amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.